João, capítulo 10. João, capítulo 10, a partir do verso 1. Irmãos, a respeito da questão das embaixadas que estão sendo destruídas, eu até aconselharia os irmãos a assistirem o filme que está gerando tudo isso. É um filme de 15 minutos, que está no YouTube. O nome é Innocence of Muslims. É um filme, é uma crítica e é uma sátira que ridiculariza o islamismo. Eu não sei por que fizeram esse filme. Eu desconfio, na verdade. Eu desconfio que seja um problema político dentro do próprio Estados Unidos. Eu vou explicar por quê. Existe uma eleição americana e um dos temas que estão sendo debatidos é justamente a política externa dos Estados Unidos em relação aos muçulmanos. Então esse filme lançado agora é para que haja uma reação entre os muçulmanos, né, e para ver se o governo Obama, os democratas ou os republicanos têm uma política que possa enfrentá-los. Então me parece que é isso apenas uma suposição, eu não ouvi isso em nenhum lugar, né, mas é muito estranho isso que está acontecendo. E é um filme ofensivo mesmo. Fala de Maomé como se fosse um mulherengo, é desrespeitoso o filme. Então toda essa série de manifestações dos radicais islâmicos, a maioria dos islâmicos não tem nada a ver com isso. É o Talibã, é o grupo da Al-Qaeda que está fazendo esse tipo de coisa, né? Esse ataque às embaixadas. A gente precisa orar mesmo, porque existem coisas muito sujas por detrás da política mundial. São coisas que às vezes a gente não tem a compreensão toda, não conhece tudo. São coisas que são feitas por debaixo dos panos, né? E as pessoas são usadas como gado. Quer dizer, soldados americanos estão morrendo, gente das embaixadas estão morrendo também, estão tendo que abandonar rapidamente os seus lugares. Muçulmanos estão sendo usados também. É uma coisa sórdida, né? Quando a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, a gente tem que levar a sério isso, que é verdade. O que acontece por detrás dos governos é algo que realmente nós não temos dimensão. João capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos agora de ler a tua palavra, Senhor. Esse momento, Senhor, que é um momento único na nossa vida, é um momento, Senhor, que nós podemos nos debruçar diante de ti e ter a instrução necessária para a nossa vida. E nós pedimos agora, Senhor, que a tua palavra encha o nosso coração, venha preencher as nossas necessidades, venha trazer o alimento atual, o alimento de hoje, Senhor, para que possamos realizar a tua vontade, compreender, Senhor, o que tu desejas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia na tua presença, por esse domingo que é o domingo do Senhor, e que a tua palavra, Senhor, fale à nossa mente e ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Queridos irmãos, nós estamos numa série do Evangelho de João e começamos nesse capítulo a falar a respeito do bom pastor. Na semana passada, como os irmãos acompanharam, nós tivemos uma mensagem baseada no protótipo do bom pastor, a partir do Salmo 23. Então essa figura de Deus como pastor, ela é recorrente. É uma figura que aparece no livro dos Salmos, que aparece nos profetas, que aparece no Novo Testamento. E Jesus Cristo utiliza essa parábola, utiliza a parábola do pastor e as suas ovelhas e utiliza a metáfora do pastor como sendo o próprio Deus, nesse caso o próprio Jesus. Então esta passagem que nós acabamos de ler, ela fala justamente sobre o nosso Deus e como ele se relaciona conosco. E essa palavra também não apenas fala de Deus como bom pastor, ou Jesus como bom pastor, não fala apenas das ovelhas que são seguidores de Jesus, e nesse caso o povo de Israel, e também fala de um outro tipo, uma outra classe de pessoas que são os salteadores, que são os ladrões, que são aqueles que são aproveitadores, que são aqueles que não têm a verdadeira palavra de Deus no seu coração e não pregam a verdade, e procuram usufruir da religiosidade, usufruir da necessidade, no caso das ovelhas, para se enriquecerem, para terem benefícios para si próprios. Então nós temos essas figuras, e é a partir dessas figuras que nós hoje vamos falar sobre a exclusividade de Jesus. Jesus Cristo, ele se apresenta, primeiramente, antes de se apresentar como bom pastor, ele se apresenta como a porta do aprisco. A porta de acesso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Não há uma semana sem que haja notícias sobre líderes religiosos inescrupulosos. É só a gente fazer uma pesquisa nos jornais, nos noticiários, na internet. Sempre existe uma notícia de um pastor que roubou, um pastor que cometeu algum tipo de pecado moral, um padre, ou até mesmo um religioso. Nós vivemos num ambiente cristão, cerca de 70% das pessoas aqui no Brasil são católicas, cerca de 20 e tantos por cento evangélicas, e as outras pessoas que são de outras religiões têm um pé no cristianismo, no catolicismo, conhecem alguma coisa a respeito de Cristo. Então é normal que os problemas com religiosos no nosso país aconteçam no âmbito da Igreja Católica e no âmbito da Igreja Evangélica, porque são as duas principais denominações religiosas no Brasil. Mas em outros países, se você for, por exemplo, num país budista, você vai perceber que também lá existem, além de o erro religioso, além de uma religião que propriamente não apresenta a Deus como Salvador e não apresenta uma verdadeira fé pela graça do nosso Deus, mas sim pelas obras, mas existem também pessoas inescrupulosas, budistas, monges budistas também inescrupulosos. Outro dia eu assisti na TV, isso aconteceu lá no topo do mundo, na região do Tibete, monges brigando, um brigando com o outro, uma coisa horrorosa, dando cadeirada no outro, e eram centenas de monges. E eu fiquei pensando, porque a ideia que a gente tem do monge é aquele sujeito pacífico, é aquele sujeito que fica em meditação, só que aqueles monges perderam a paciência. E se tapearam ali, foi uma coisa horrorosa. Né? Então a questão do escândalo não é apenas uma característica do cristianismo, também das outras religiões. Né? E os efeitos desta ação, destes homens inescrupulosos, são devastadoras. Porque, afinal de contas, o resultado disso incide sobre, no caso do cristianismo, no caso dos pastores, sobre os membros da igreja. Os membros da igreja ficam desorientados, porque, afinal de contas, o seu líder acaba sendo flagrado numa situação terrível. E para aqueles que são de fora, essa ação desses líderes inescrupulosos reforçam o cinismo. Então, aquele sujeito que está no bar, que bebe, que é um mau esposo, que não cuida bem dos seus pais,
aquela mãe que não quer nada com o Evangelho e também não se preocupa muito com a sua vida espiritual, quando olha para aquilo que acontece dentro de uma igreja, as fofocas que acontecem no bairro por conta de uma liderança religiosa, simplesmente dizem o seguinte: olha, é por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não creio nos cristãos, nos evangélicos, né? E a pessoa cresce no seu cinismo. A pessoa acha que é melhor do que aqueles que têm a fé, melhor do que aqueles que seguem a Cristo Jesus, por causa do problema de alguns, por causa do mau testemunho da liderança. Então nós hoje vivemos uma situação muito parecida, porque ao mesmo tempo em que o Evangelho parece crescer, né, várias igrejas surgem, numericamente os evangélicos, os cristãos estão ali crescendo na demografia do IBGE, também cresce o número de ex-cristãos, também cresce o número de ateus, também cresce o número de pessoas que se dizem sem igreja, justamente porque ou participaram de igrejas que aconteceram algum tipo de escândalo, ou porque participaram de algum trabalho em que conheceram de perto líderes religiosos inescrupulosos, e por conta disso acabaram engrossando a estatística daqueles que não querem nada com a religião organizada. O contexto daquela época era o seguinte: em mais de uma parábola, Jesus diferencia a sua liderança como Messias em relação aos religiosos e governantes de seu tempo. Então, quando Jesus ele está trazendo essa parábola, ele está fazendo uma crítica severa aos governantes, que deveriam ser pessoas honestas, que deveriam levar o seu povo também ao conhecimento de Deus, e aos sacerdotes, e aos fariseus, que eram partidários também de um grupo religioso da época, aos saduceus, que eram também um grupo religioso da época. Então Jesus ele está mostrando que esse grupo de pessoas, messias, falsos cristos, e também governantes que se arrogam como pessoas ungidas ou pessoas guiadas e lideradas por Deus, Jesus está dizendo: olha, esse pessoal aí, todo mundo é ladrão e salteador, eles não têm nada a ver com o pastor. Eles estão apenas usufruindo das ovelhas. Então a crítica que Jesus está fazendo é às pessoas do seu tempo. Então Jesus Cristo faria essa crítica hoje também. Hoje também nós estamos vendo uma série de pessoas que não estão preocupadas com ovelhas, não. Não estão preocupadas com o povo. Para eles o que interessa é estatística, interessa é número. E o número que muitas vezes interessa é o número financeiro, é o número, o lucro que se obtém através da pregação, dos produtos religiosos. Paulo está até fazendo um trabalho de conscientização nos grupos do meio evangélico, mostrando que o show tem que parar. Porque às vezes a gente pensa e vê os grupos evangélicos fazendo shows, agindo de uma maneira que é complicada, porque por detrás disso apenas a preocupação financeira, se preocupam apenas consigo mesmos. A mensagem do Evangelho está muito reduzida, uma mensagem muito ligada à prosperidade, muito ligada apenas à riqueza. Então vai se afastando do princípio daquele Evangelho que a gente aprendeu lá a partir da manjedoura, chegando até a cruz do Calvário. Então hoje nós vemos que Jesus Cristo também faria uma crítica àqueles que usam da religião para se beneficiarem. Claramente, Jesus denuncia o mercenarismo, o descaso daqueles que deveriam cuidar do seu povo. E ele usa expressões semelhantes aos profetas. Isaías fala dos falsos profetas no seu tempo. Jeremias fala dos falsos profetas também. Aliás, até pronunciando: ai daqueles, ai dos falsos profetas. E também Ezequiel 34 e Zacarias também capítulo 11 fala desses homens que se colocam como portadores de uma revelação de Deus, mas na verdade são pessoas que pregam apenas para o seu próprio ventre. Estão preocupados apenas em se beneficiarem economicamente. Queridos, o que a gente pode retirar dessa passagem, que é uma passagem muito dura, muito difícil da gente pensar,
Aliás, lendo o livro de João, a gente percebe que Jesus Cristo não é somente aquele Deus que está preocupado em cuidar de todos nós, aquele Deus muito amoroso, muito cuidadoso e muito misericordioso, mas nós vemos também um Jesus que prega juízo, nós vemos um Jesus que desafia os poderosos do seu tempo, vemos Jesus que desafia o erro, vemos um Jesus que também discute, que não aceita aquelas coisas que estão acontecendo em nome de Deus. Então, conhecendo esse texto e a partir desse texto, o que nós podemos retirar? Primeiro, a humanidade anseia por cuidado. A ideia do aprisco, a imagem do curral, revela que existe um sentimento de dependência absoluta de Deus de todos nós. O ser humano precisa de um aprisco. Essa parábola que fala que Jesus Cristo é a porta do aprisco, o aprisco ele significa aquele conforto, significa justamente aquele momento de descanso, aquele momento de segurança que todos nós precisamos ter. Aliás, uma das razões pelas quais nós nos reunimos e nós nos casamos e nós também nos juntamos em grupos é justamente para a gente se proteger, justamente para a gente cuidar um do outro, porque nós precisamos desse cuidado. A criança desde cedo precisa do cuidado. E espiritualmente falando, também nós, porque a fragilidade do ser humano é uma coisa absurda, irmãos, absurda. Nesse mês, mas não nessas 2 últimas semanas, mas nesse último mês, 2 notícias me chamaram a atenção. Uma de um homem que um vergalhão, aquele ferro que é usado em construção, escapou de uma obra e atravessou o crânio do sujeito. E na semana passada, um outro trabalhador, a mesma coisa, o vergalhão pegou no pescoço dele. Nós tivemos um rapaz aqui na igreja, o Wagner, que quando ele era criança, ele foi brincar também numa construção, e ele caiu, e ele ficou preso. E ele achava que ele estava simplesmente preso apenas na sua blusa. E ele meio fraquinho, vendo que ele estava um pouco ferido, ele disse o seguinte: me tirem daqui, a minha blusa está presa. Quando tiraram a blusa dele, ele caiu, um vergalhão atravessou a sua perna e passou por aqui, saiu o ombro. Então é impossível, quer dizer, é impressionante como nós somos frágeis. Aliás, o pessoal da enfermagem que está aqui lida com isso o dia inteiro. Eles olhavam assim, eu vi coisa pior. Eu nem até a cara deles aqui, não está mesmo, pastor. Que o que acontece lá no Hospital das Clínicas, e nos hospitais que eles atendem, as coisas são as mais absurdas. Mostra a nossa fragilidade. Mostra como nós podemos, de uma hora para outra, deixar de viver, ter uma interrupção na vida, ou ter um acidente grave que nos incapacite, ou nos traga algum tipo de dificuldade. Existe esse receio humano. A mesma coisa também em relação aos nossos trabalhos, aos nossos empregos. De uma hora para outra a gente pode ser mandado embora. Essa semana mesmo um irmão me procurou e disse: pastor, fui mandado embora. E ele estava triste, estava abalado com isso. Há anos ele trabalhava nessa emprego e ele disse: pastor, eu não esperava isso. Não esperava. Aliás, a gente nunca espera isso. Então a nossa fragilidade é muito grande. E não só a nossa fragilidade nesses termos materiais, mas a psicológica também. E sobretudo a espiritual. Porque depois dessa vida existe uma outra vida. Então toda vez que a gente se reúne, principalmente no momento em que a gente perde um ente querido, como aconteceu mesmo essa semana, a gente fica pensando na vida, gente. Nós que somos cristãos, nós temos uma viva esperança. Nós estamos no aprisco, nós estamos cuidados por Deus, nós estamos seguros, sabendo que nessa vida nós andamos com Deus. Nós podemos sofrer algumas coisas nessa vida, mas Deus está conosco. E no momento em que nós fecharmos os nossos olhos também nessa vida, nós estaremos eternamente com Deus. Então há essa segurança. E essa segurança é a que nos mantém serenos para a vida. Essa segurança faz com que a gente enfrente os problemas, enfrente as dificuldades, porque a nossa vida tem direção, ela tem um fim. Eu imagino aqueles que estão vivendo sem sentido, aqueles que estão apenas, como diz até um texto das Escrituras, comamos e bebamos porque amanhã morreremos.
Existem pessoas que estão desta forma vivendo, comem, bebem, se divertem, têm lazer, trabalham, mas não têm a segurança de uma vida eterna com Deus. Não têm um sentimento de propósito, de missão. Isso para nós é muito importante, é fundamental. Todos nós precisamos ter essa ideia, porque afinal de contas, a vida para nós tem que ter sentido e tem que ter direção. Essa sede da alma só pode ser saciada por um relacionamento vivo e real com Deus. Então, quando Jesus utiliza a ideia do aprisco, é porque nós, como ovelhas, nós nos sentimos desprotegidos. Nós nos sentimos nesse mundo com fragilidades. Mas, ao mesmo tempo, quando entendemos que Deus, o Senhor, é o nosso pastor, nós também nos sentimos acolhidos e protegidos diante da vida. O pastor um dia disse uma coisa que eu achei interessante. A vida não é para amadores. A gente não leva a vida de qualquer jeito. A vida dá muitos tombos na gente. A vida dá muitas reviravoltas. Então, viver a vida como deixa a vida me levar, vida leva eu, não é um propósito de Deus. Apesar de dar um sambinha de vez em quando. Mas não é um propósito de Deus. Outro aspecto que nós vemos é que existe um mercado religioso buscando se beneficiar desta demanda, desta necessidade. Então, sabendo disso, nós vemos que Jesus Cristo utiliza algumas figuras. A figura do ladrão, do salteador, ou do estrangeiro, ou do mercenário. Essas figuras revelam que existem grupos que desejam apenas usufruir para o seu próprio deleite das ovelhas incautas. Então, sabendo que esse é um desejo, todo ser humano tem esse desejo, de ter segurança na vida, segurança espiritual, psicológica, etc., existem aqueles que utilizam desse desejo para se enriquecer. E é aí que nós devemos tomar cuidado. É aí que Jesus Cristo está advertindo aos seus seguidores. Porque existem pessoas mal intencionadas. Existem pessoas que procuram pular a barreira do aprisco. Não passam pela porta. Existem aqueles que chamam as ovelhas não reconhecem a sua voz. Mas são aqueles que justamente querem se aproveitar delas. E o interessante é que a analogia continua dizendo que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Porque o ladrão não tem interesse no bem-estar da ovelha. O ladrão não tem interesse que a ovelha possa se desenvolver, possa crescer. Ele vai retirar o máximo dessa ovelha. Ele vai acabar com essa ovelha. Porque ele quer satisfazer os seus desejos imediatos. Eu fico pensando que existem alguns ladrões de ovelhas aí, que pregam a respeito da eternidade, mas vivem como se a eternidade fosse aqui. Constroem grandes palácios, colecionam grandes carros, compram aviões. Mas como é que a pessoa que prega a respeito da eternidade, fala a respeito de Deus, está preocupada com questões materiais dessa monta? Está preocupada em ter propriedades. Então o ladrão tem essa característica. O ladrão não está preocupado em doar-se totalmente para cuidar da ovelha. Depois nós vamos ver mais adiante, isso nós vamos pregar na semana que vem, nós vemos que Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão não está interessado em dar a vida pelas suas ovelhas, ele está interessado em arrancar das ovelhas para ter uma boa vida. Martinho Lutero tinha uma frase excelente, ele dizia o seguinte, antes os religiosos procuravam os homens de bem. Hoje, eles procuram os bens dos homens. E é isso que nós estamos vendo. Ao invés de procurar pessoas que têm um coração parecido com Deus, de fazer com que elas possam ter uma devoção e serem cada vez mais aperfeiçoadas para se parecerem com Deus, com Cristo, porque afinal de contas são filhos de Deus, existem líderes que não estão interessados com isso. Estão interessados em apenas a receber aquilo que essas ovelhas têm para oferecer para o seu próprio deleite. E eu aprofundo mais essa questão. O outro aspecto que nós vemos
é que Jesus é o critério para a diferenciação do ministério pastoral. Jesus, nesse momento, ele não se apresenta primeiramente como pastor, mas sim como porta. Depois ele fala que é o bom pastor. Então a imagem é do aprisco. O aprisco tem uma porta. Essa porta indica, ao mesmo tempo, acesso e barreira. Porque é entrando por essa porta que você chega ao aprisco. Falando a respeito da nossa vida com Deus, Jesus Cristo é aquele que nos leva ao aprisco de Deus, isto é, Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos apresenta a Deus, é Ele que nos dá essa segurança, porque uma vez que passamos por essa porta, nós estamos seguros no aprisco. Mas também ela é barreira, porque o salteador não tem acesso ali, porque a porta impede. Para que possa ter acesso às ovelhas, tem que ser parecido com Cristo. Tem que ter os valores de Cristo. Tem que ter o critério de Cristo. Então o que nós podemos perceber, e eu quero falar isso de uma forma muito clara para os irmãos, eu gostaria que os irmãos entendessem isso de uma vez por todas. Um pastor ou um líder religioso, seja ele qual for, que simplesmente prega o Evangelho para se enriquecer, ele não está usando como critério a porta que é Cristo. Porque Cristo nunca agiu assim. Cristo não tinha esse valor. Cristo não veio aqui nessa terra para se beneficiar. Muito pelo contrário, ele veio para servir. Ele veio para entregar a sua vida por nós. O modelo de Cristo é esse. Nós servimos a Cristo Jesus. Nós servimos a Deus. Eu não tenho nada, irmãos, contra a riqueza, muito pelo contrário. Se eu tivesse uma conta mais poupuda, eu agradeceria muito a Deus. Né? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que o salário que dá a felicidade é de cerca de 16 mil reais. Já fiquei pensando, poxa, estou meio longe da felicidade. Né? Mas o fato é que, é claro, imagine você tendo um dinheiro que dê para tudo. Aliás, mas essa pesquisa é muito interessante porque diz o seguinte, mais do que isso, não traz felicidade não. Quer dizer, até 16 mil reais, você consegue pagar suas contas, ter o seu carro, ter um padrão de vida bom. Mas quem tem mais do que isso, né, não quer dizer que é mais feliz por ter mais. Né? Eu achei interessante essa pesquisa porque mostra a ideia que a gente tem que quanto mais dinheiro a gente tem, mais feliz nós somos. E não é verdade. Até por essa pesquisa mostra que não. Né? Também não sou contra. Quem ganha um pouco mais, que bom. Tem pessoas que realmente têm uma vocação para serem empresários, serem executivos, terem um salário bom, terem empregados. Nós temos que orar, sim, por aqueles que têm empresas, por aqueles que têm indústrias, por aqueles que exercem algum tipo de função e são remunerados por isso, ganham bastante por isso e também ajudam através dos seus impostos, ajudam através de obras sociais, várias instituições. Eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo. O problema é a gente achar, né, que o nosso valor é o dinheiro, que o propósito de Deus na nossa vida é fazer da gente rico. Para uns, Deus permite que sejam pessoas mais abonadas, outros não, outros pelas suas próprias limitações, pelas suas próprias dificuldades, e talvez até, por que não, Deus limite a condição financeira para que a pessoa possa estar num extrato social e possa ter uma missão ali. Eu fiquei sabendo de uma senhora, aliás, de um senhor, pastor, que ele pregava muito aos doentes, e ele acabou ficando com lepra. E ele ficou entristecido, evidentemente, por conta disso, mas por conta do seu tratamento e por conta do fato dele agora ter que controlar o bacilo da hanseníase, ele passou a encontrar vários ancenianos. E ele começou a pregar para os ancenianos. Então a questão aí que poderia para a gente ser algo, né, algo trágico, não foi para aqueles que necessitavam de uma mensagem de salvação. Eu, durante um bom tempo da minha vida, durante cerca de 2 anos, eu fazia evangelismo no leprosário de Pirapitingui. E via a necessidade das pessoas ali. Hoje, graças a Deus, não internam as pessoas como faziam antes. Né? Tem uma historiadora lá na Universidade de São Paulo que está contando a história
dessas pessoas que foram internadas. São histórias muito tristes, porque elas foram afastadas da sua família. Hoje não há mais essa necessidade. Mas eu me lembro que eu ia lá, eram doentes muito avançados, doentes que durante muito tempo não haviam tratado adequadamente da doença, né? E eles tinham, né, não tinham antebraços, alguns não tinham os dedos, alguns do seu nariz, a orelha estava bem gasta. Né? E precisava de alguém ali para pregar o Evangelho. Alguém que pudesse estar com eles. E no caso desse pastor, a doença dele aproximou dessas pessoas. Então, às vezes a gente acha que o critério de Deus para nós, na nossa vida, é ser rico, né? É ter dinheiro. Então, alguns pastores que agem assim, eles estão deturpando a mensagem do Evangelho. Estão deturpando porque pastor, ministro do Evangelho, não tem que ter essa preocupação, irmãos. Ministro do Evangelho, um pastor, um líder religioso, ele precisa ser exemplo para os seus fiéis. A ação legítima dos pastores passa pelo exemplo e pela mensagem de Jesus. Outro exemplo também. A nossa sociedade está muito acostumada a lidar com as pessoas pela aparência. Mas nós que vamos seguir alguém, nós que estamos ouvindo a palavra de alguém, que é um líder que prega a mensagem do Evangelho, a gente tem que precisar conhecer a vida dele. Porque no caso do cristianismo, a vida não se dissocia da mensagem. A vida está totalmente ligada àquilo que se prega. Jesus Cristo, por exemplo, quando alguns quiseram segui-lo, saber quem ele era, né, saber da sua mensagem, Jesus Cristo diz: vem e segue-me. Vem e veja onde o Filho do Homem reside. Vem e vê onde o Filho do Homem dorme. Então a mensagem de Jesus, ela não foi apenas a mensagem dita por Jesus, e aí as pessoas pegavam essa mensagem e iam para suas casas. No caso, por exemplo, dos apóstolos, eles viveram intensamente 3 anos com Cristo Jesus, comendo com Ele, dormindo nos mesmos lugares, percebendo tudo que Jesus percebeu, orando juntamente com Ele, não só ouvindo a sua mensagem. Então, por exemplo, um pastor que prega o Evangelho, prega a respeito da necessidade de uma vida santa e tem uma relação extraconjugal, é uma pessoa que não vive a moralidade do Evangelho, ele tem que ser descartado como líder. A gente não pode aceitar algo assim. Existem, evidentemente, as dificuldades, os erros que todos nós podemos cometer, mas ao pastor, ele não pode chegar e ser incoerente com a mensagem que ele prega e também com a sua vida pessoal. Uma igreja metodista é ótima. Eu participei, já fui metodista durante algum tempo. Teve um pastor que eu achei muito digna a posição dele. Ele tinha errado. Ele estava já errando há algum tempo. Ele um dia subiu ao púlpito e ele disse: olha, eu não sou mais digno de estar aqui à frente. Eu cometi um erro, tenho cometido um erro, eu não sou mais digno de estar à frente dessa igreja. Ele desceu do púlpito, se ajoelhou de frente para o púlpito, começou a orar e disse: Senhor, me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque eu errei contra a minha família, e eu não sou mais digno de estar aqui à frente. Depois ele foi até as pessoas, pediu desculpas às pessoas, e ele acabou sendo substituído na igreja. Foi a coisa mais digna que ele fez. Porque, afinal de contas, a nossa mensagem tem que estar relacionada com a nossa vida. E quando nós olhamos as lideranças, nós precisamos entender isso e perceber isso. Quando Jesus Cristo fala a respeito do salteador e da ovelha, a mensagem pode até, do salteador e do ladrão, a mensagem pode até ser parecida. Existe uma expressão que é o sequestro semântico. A gente sequestra algumas palavras da Bíblia, alguns versículos isolados e joga. Tem pessoas que vivem de versículos isolados, que fazem a sua própria Bíblia, que fazem o seu canonzinho particular, seus livros canônicos particulares, os seus trechinhos. E nesses trechinhos eles colocam apenas a riqueza, colocam o Fausto, colocam as bênçãos. Apenas fazem da Bíblia uma caixinha de promessas.
e procura viver só em cima daqueles versos preferidos. O líder religioso não pode fazer isso, ele não pode sequestrar os textos bíblicos ao léu. Ele precisa respeitar a integridade da mensagem bíblica. Ele precisa entender que a Bíblia também fala contra a gente. A Bíblia muitas vezes nos contrapõe. A Bíblia nos mostra não somente que nós somos filhos de Deus e temos direitos como filhos de Deus, as suas promessas. Nós também temos deveres como filhos de Deus. Nós também temos ações a serem realizadas. Nós não somente somos aqueles que são salvos por Deus, mas nós somos seguidores do Senhor Jesus e nós somos servos do Senhor Jesus. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito mais abrangente do que se tem muitas vezes pregado. Então nós não podemos cair no canto das sereias. As sereias vinham com um canto melodioso e conseguiam fazer com que os marujos se jogassem ao mar para que elas devorassem os marujos. Alguns ministérios têm essa característica, vem com os cantos das sereias. Né? E quando as pessoas estão ali presas a tais ministérios, elas são de uma forma sórdida até. São roubadas, são espoliadas, não somente em relação à sua vida financeira, mas ao seu tempo. Se tornam muitas vezes escravos de um sistema. Conheço gente que não tem vida pessoal. Existem igrejas que trabalham até contra os pastores, fazendo com que eles façam vasectomia para não ter filhos, para não atrapalhar o ministério. Isso é uma ingerência absurda. Isso é um fator que faz com que as pessoas se tornem adoecidas, doentes, na hora de pregar o Evangelho. Isso se assemelha muito mais a seitas do que propriamente a mensagem libertadora do Evangelho de Cristo Jesus. Outro aspecto que nós vemos, Jesus é a porta que traz segurança ao conjunto das ovelhas. A figura da porta, do aprisco, representa a segurança e certeza da salvação. A salvação se apresenta como plena e contínua, e garantida em sua aquisição e manutenção. Afinal de contas, quando a gente entra pela porta, nós temos agora a salvação eterna. Uma salvação que é expressa pelo relacionamento que nós temos com Deus. Agora nós temos um relacionamento com Deus, somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo que habita no nosso coração, que confirma isso todos os dias que nós somos filhos de Deus. Então essa salvação é uma salvação plena. Salvação plena. Por que eu sei que se eu morrer hoje, eu estarei eternamente com Deus? Porque eu já tenho Deus hoje. Não é apenas uma certeza baseada em algum aspecto psicológico, algum auto-engano, algum tipo de lavagem cerebral. Na verdade, é uma firme convicção, uma fé que não se explica, mas é uma fé que se vive. É um relacionamento que antes você tinha um relacionamento distante com Deus, mas agora você percebe Deus. Deus traz as expressões do Espírito Santo no seu coração, comunica com você através da sua palavra. Você ora a Deus e tem a certeza que você está num diálogo, numa comunicação plena com Deus, sem obstáculos, sem necessidade de intermediadores. Nós temos um relacionamento vivo e real com Deus, porque afinal de contas, cristianismo verdadeiro, de fato, é esse. Cristianismo é muito mais do que uma filosofia, é muito mais do que você seguir uma série de normas, é muito mais do que você ter um código de ética. Cristianismo é um relacionamento vivo e diário com Deus, onde Deus fala com você, você ouve a voz de Deus e você também fala com Deus e Ele te ouve. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus. E isso acontece na vida daquele que de fato aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E um detalhe, a porta do aprisco que é Jesus, Ele garante a nossa segurança, não apenas no momento em que nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, isso é para a vida inteira, porque Ele garante a manutenção. Porque essa relação que nós temos com Deus, ninguém pode tirar. A salvação é um dom de Deus, que Deus nos concede a todos nós. E Ele sabe que Ele está dando essa salvação para nós, e isso faz parte da nossa vida e vai fazer para sempre. Aliás, nós temos uma expressão que é de fato, uma expressão às vezes até mal compreendida, mas é a seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque é um relacionamento que nós vamos ter eternamente com Deus, e Deus sabe o que é a salvação. Não existe mérito na salvação. Nós não merecemos a salvação no momento em que recebemos de Cristo Jesus,
E não também mantemos a salvação pelo nosso próprio mérito. Não é pela força que nós mantemos a nossa salvação. É o Espírito Santo que habita no nosso coração, que nos traz essa segurança e nos faz novas criaturas. E nos faz melhores a cada dia e a cada instante. Então Deus nos mantém, nós estamos no aprisco de Deus. Nós temos total e plena segurança nele. O aprisco é um lugar de paz para a ovelha. Então hoje nós temos paz de Deus. Uma paz que o mundo não dá. E a gente não poderia ter paz se a gente fosse ameaçado em relação à nossa salvação. Porque aí seria um outro fator, um fator de medo. Eu posso perder a minha salvação, posso errar. Se eu cometer um pecado, eu perco a minha salvação. E fica aquele perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Tinha uma igreja, por exemplo, que não deixava o pessoal chegar e tomar banho rápido. Porque se acreditava nessa igreja que se o sujeito demorasse no banho, ele podia perder a salvação. Vai que ele morre no banho. Eu não gostaria de frequentar tal igreja, primeiro pelo tipo de orientação, segundo pelo cheirinho que essa igreja devia ter, já que todo mundo tomava um banhinho tão rápido desse jeito. Mas o fato é que nós temos essa segurança. Nós estamos com Deus e estaremos eternamente com Deus. E essa segurança verdadeira só tem aqueles que, de fato, têm um relacionamento com o Senhor. E por fim, as propostas de salvação são excludentes e os resultados diferentes. O que quer dizer isso? Os projetos são inversamente proporcionais. O ladrão ilude a ovelha com pseudo-cuidado. O seu objetivo é a total destruição da ovelha. O ladrão não liga para a ovelha. O ladrão não quer nem saber da ovelha. Conheço líder religioso que anda com segurança para que as ovelhas não se aproximem dele. Conheço gente que chega 5 minutinhos antes ou depois de ter começado o culto e vai correndo embora para não se relacionar com as ovelhas. A ministração é apenas parte da pregação ou apenas do discurso. Ladrão não quer saber de ovelha. O pastor tem cheiro de ovelha. O pastor lida com ovelha. Um dia eu estava numa reunião lá em Brasília, com vários pastores que eram presidentes das convenções. Eu era presidente da Convenção de São Paulo. E essa reunião foi, acho que, 5 dias de reuniões. E a gente já não aguentava mais. Não aguentava mais porque eram só projetos, questões burocráticas, como é que a gente ia trabalhar estatutos, regimentos. E a cabeça estava doendo já, e até um pastor chegou e falou: gente, eu não aguento mais, não, estou perdendo meu cheiro de ovelha aqui. Eu só estou com cacique aqui, eu não aguento mais. Eu quero voltar para o meu povo. E aquela expressão dele foi muito feliz, porque um pastor, ele se sente bem ao lado das ovelhas. O pastor, ele se sente bem cuidando. A proposta de Jesus é essa. É uma vida além da vida. Uma vida com significado e revelância no momento presente. E uma segurança eterna. Então, o ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem dar vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. É mais do que a vida. É essa vida terrena, mas uma vida com propósito e com direção. É essa vida terrena com propósito e direção, mas uma outra vida, que é a vida eterna com Deus. É isso que Jesus vem oferecer para nós. E vem oferecer isso através de um relacionamento vivo e diário com o nosso Deus. Em uma época de tantos abusos, inclusive o pior deles, o religioso, é importante discernir as vozes. Então ouçamos. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, mas rejeitam a voz do salteador e do ladrão. As verdadeiras ovelhas discernem a voz de Deus. E obedecem à voz do seu sumo pastor, que é Deus. As verdadeiras ovelhas de Cristo o ouvirão e desfrutarão de todo o seu cuidado. Mas quem não é ovelha de Cristo não vai ouvir. Quem é ovelha de Cristo prefere muitas vezes o ladrão. Quer ter uma vida parecida com a do ladrão. Quer ter apenas uma aparência de piedade.
e negar a eficácia da vida cristã. Eu não apenas digo, e eu tenho percebido isso, que não é só líderes inescrupulosos que enganam os incautos. Existem pessoas que desejam ouvir aquilo que os incautos dizem, ou que os ladrões dizem. O que quer dizer isso? O próprio apóstolo Paulo diz que no final dos tempos, muitos dariam ouvidos a fábulas, porque isso dá comichão nos ouvidos. O que é comichão? É aquele carinho no ouvido. É o cafuné, depois a coceirinha no ouvido. Eu tinha uma sobrinha, que quando tinha 2, 3 anos, ela chegava e gostava que mexia no cabelo dela, e mexia até dormir. Então tem gente que gosta de cafuné. Tem gente que quer dizer, olha, você é bom, você vai ter uma vida boa, você não é tão pecador assim não. Você vai ser rico, dá esse dinheiro aqui, você quer dar dinheiro? Vai, dá esse dinheiro aqui, você vai ser rico. Glória a Deus que você vai ser rico. Glória a Deus que você vai conseguir um carrão. Vamos fazer uma oferta aqui para você conseguir um carrão. Nada contra os carrões. São bons os carrões, não tem problema não. Mas às vezes a pessoa só quer pensar nisso. E as ovelhas que têm comichão nos seus ouvidos não ouvem Jesus Cristo. Não são ovelhas do seu aprisco. Não são ovelhas do seu aprisco. Toda pessoa que quer enganar as pessoas tem alguém que se sujeita a essa enganação. É claro que existem os sinceros. Existe o líder que está nesse sistema que não compactua com ele, mas ali foi criado e ali ele deseja fazer diferença. E existe a ovelha também que se converteu num sistema parecido, mas ela não compactua com isso, mas está ali também com uma missão de Deus para evangelizar até os seus. Eu entendo totalmente isso. Como também em igrejas sérias, existem pessoas também que não têm um compromisso com Cristo. Como em igrejas sérias também, existem até líderes inescrupulosos também. Porque não é uma questão de denominação, gente. Vocês me perdoem, se eu deixei transparecer que é uma questão apenas de denominação, ladrão não é uma característica apenas de alguns grupos. Alguns grupos até facilitam mais. Mas isso não é apenas privilégio, entre aspas, de um grupo apenas. Nós precisamos estar sempre atentos para a voz de Cristo Jesus. Precisamos estar sempre atentos para ouvir o nosso Mestre. Fiquemos, pois, atentos à voz do Senhor. Amém, queridos? Vamos cantar nesse instante e vou chamar o grupo de louvor.